Não há nada maior do que tu, Senhor. Nada, estás acima de tudo, Deus. Estás acima de tudo, Senhor. Boa noite, meus irmãos. Boa noite, queridos. Nós te buscamos, Senhor, te procuramos, porque o Senhor está no silêncio, mas o Senhor é o Deus que responde. Nós esperamos em Ti, nos rendemos a Ti. Nós queremos Te conhecer cada vez mais. Aleluia. Igreja, eu te busco, te procuro, ó Deus, no silêncio tu estás, eu
te busco, toda hora espero em ti. Revela-te a mim, conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, Senhor, quero tocar-te. Tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Prosseguindo para o alvo, prosseguindo para o alvo eu vou. A coroa conquistar. Vou lutando, nada pode me impedir. Eu vou seguir, conhecer-te eu quero mais. Vamos declarar forte: Senhor, te quero. Senhor, te quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, Deus, quero tocar-te. Tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Prosseguindo para o alvo eu vou. A coroa, Senhor, nós queremos conquistar. A coroa conquistar. Vou lutando, nada pode me impedir. Eu vou te seguir, conhecer-te eu quero mais. Declare forte ao Senhor assim: Senhor, eu te quero mais. Senhor, te quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Mais uma vez, Senhor, te quero. Senhor, te quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, Deus, quero tocar-te. Tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Aleluia, Senhor, te louvamos e te agradecemos pela tua presença. Amém, Senhor. Agora vamos derramar os nossos corações na presença do Senhor, aleluia, porque é um prazer para mim, eu sei que para você também é um prazer louvar e engrandecer o nome do nosso Deus. É um prazer estar na presença dEle, é um prazer clamar pelo derramamento do seu Espírito. Aleluia. É maravilhoso. Então louve, engrandeça seu nome com o seu coração. Amém. Cheio de gratidão, cheio de amor. Santo é o Senhor. Ouça a voz dele porque ele vai falar com você. Ouça a voz dele porque ele fala com nós através também das canções. Aleluia. Através das orações, das pregações, o Senhor está sempre falando. Louve e escute o que ele quer dizer. Amém, Senhor. Meu maior prazer está em tua presença, prostrado aos teus pés, te adorar, Jesus, Senhor da minha vida. Senhor, Eu ouço a tua voz, derrama teu Espírito, Senhor. eu sinto teu mover aqui. Queremos mais de ti. Quero mais de ti, Senhor, Do teu poder, da tua unção. do teu poder e a tua Nós vamos unção. erguer as nossas mãos e dizer: Eu ergo as minhas mãos e clamo, derrama tua glória
abençoado. Inunda o nosso ser, inunda o meu ser, nos rios desse amor. Oh, aleluia, santo é o teu nome. Bendito é a tua presença nesse lugar, nessa noite, Senhor. E nós queremos ver o Seu mover do Teu Espírito Santo sobre nós, falando aos nossos corações, enchendo com a Tua presença. Meu maior prazer, Senhor, estar em Tua presença, prostrado diante de Ti, prostrado aos Teus pés, te adorar, Jesus, em espírito e em verdade. da minha vida. Nós queremos ouvir a Tua voz. Eu ouço a Tua voz, eu sinto o Teu mover aqui. Quero mais de Ti, Senhor, do Teu poder, da Tua unção, Do Teu poder, da Tua unção. Eu ergo as minhas mãos, eu ergo as minhas mãos. Declara, igreja, bem forte assim: derrama a Tua glória, derrama a Tua Shekinah, Senhor, a Tua Shekinah, Senhor. inunda o nosso ser, Inunda o meu ser, nos rios do Teu Espírito, do Teu amor. Derrama a Tua presença e glória, derrama a Tua glória, derrama a Tua Shekinah, Senhor. inunda o meu ser, nos rios desse amor. Oh, aleluia. Inunda o meu ser, Derrama a Tua presença, Senhor. nos rios desse amor. Enche os nossos corações. Nós nos alegramos em Ti. Aleluia. Aleluia, Jesus, venha sobre nós com a Tua glória. Amém. Com Não o Teu importam poder. as dificuldades dessa vida, as lutas, as enfermidades, nós temos que crer que a presença do Senhor nos basta e que Ele nos fortalece. Amém, Senhor. Se a figueira não floresce, calma, porque ela ainda dará seus frutos. Aleluia. Não podemos perder a nossa fé. Não podemos, não perca, mas recupere a sua esperança em Deus e clame a Ele por uma alegria que somente Ele pode te dar. Não uma alegria circunstancial, mas aquela que é derramada pelo Espírito dentro de nós e que nos faz enfrentar os problemas de frente. Chorando sim, porque o choro pode durar uma noite, até mais, mas a alegria vem. É só Aleluia, confiar. Senhor. Aleluia. É só confiar. E nesse momento os irmãos podem também trazer ao altar os seus dízimos e ofertas. Enquanto louvam o Nós nos Senhor, alegramos em Ti. traga também ao altar de Deus as suas ofertas. Aleluia. Aleluia, Senhor. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de Tuas mãos. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de Tuas mãos. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira
fruto na vide e o produto da oliveira me dá. Todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide e o produto da oliveira me dá, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide e o produto da oliveira me dá, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, que o produto da oliveira me dá, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça, que o não haja fruto na vide, e o produto da oliveira me dá, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Aleluia. Nós somos uma série de sermões, o Rei do Nosso Reino. E hoje nós vamos ver o Filho amado. O Rei do Nosso Reino é o Filho amado do Pai, é o Filho amado de Deus. Nós vamos ver isso agora. Abra sua Bíblia comigo. Mateus capítulo 3 é o nosso texto hoje. Mateus capítulo 3, versículo 17, 13 a 17. Mateus 3 a 17. 13 a 17. Por esse tempo, dirigiu-se Jesus da Galileia para o Jordão, a fim de que João o batizasse. Ele, porém, o dissuadia, dizendo: eu é que preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Mas Jesus lhe respondeu: deixa, por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o admitiu. Batizado Jesus, saiu da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. E eis uma voz dos céus que dizia: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Queridos, percebam comigo, ali está até em vermelho, o versículo de número 16, na verdade é o 16, e não o 17 como está ali. O 17 também tem a mesma expressão, quando diz, tanto o 16 quanto o 17 tem a mesma expressão. No 16 diz, batizado Jesus, saiu da água, eis,
eis que se lhe abriram os céus. Aqui no versículo 17 nós temos a mesma expressão, e eis que uma voz dos céus dizia: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Esta expressãozinha aqui, eis, esta palavrinha aqui, eis, no original, no hebraico, muito usada no Antigo Testamento, ela tem o objetivo de nos chamar para ver algo. Mas mais do que nos chamar para ver algo, ela tem no seu sentido o propósito de que nós sejamos atingidos por aquilo que nós estamos vendo. Não apenas para sermos surpreendidos, mas que nós sejamos atingidos. Então, quando diz, eis que uma voz dos céus, não é só para chamar a atenção que uma voz do céu, mas é que nós sejamos atingidos por aquilo que está acontecendo. Ao vermos Jesus sendo batizado aqui, nós não apenas só devemos observar que ele foi batizado, mas nós devemos entender o que aconteceu para que nós sejamos, por meio do seu batismo, tocados. Nós devemos ser movidos por este ato, nós devemos ser tocados por este ato, e é o que nós vamos nesta noite meditar para a gente entender. Quando essa palavra é usada aqui, eis, ao chamá-lo para, não só para nos emocionar com o que está acontecendo aqui, ele está nos chamando para adorar, está nos chamando para a adoração a esse Jesus maravilhoso. E eu quero que você entenda o fato de que a adoração é algo que você e eu, nós estamos sempre fazendo, nós estamos sempre adorando. Não é uma questão de que estamos adorando, mas a quem nós estamos adorando. Quem é que você está adorando? Nós estamos sempre encontrando motivos para a gente se alegrar, para a gente, né? E alguns até adoram coisas, adoram pessoas. A quem você adora? Em quem você se alegra? A ideia aqui é que nós possamos olhar para Jesus, o Filho amado do Pai, e que nós possamos adorá-lo com a nossa vida. Ele é o objeto maior da nossa adoração. Ele é o único digno de receber a nossa adoração. Às vezes nós damos adoração a coisas, a objetos, nós damos adoração a pessoas, nós damos adoração a ídolos que nós criamos, mas nós somos chamados a adorar ao nosso Rei Jesus. E eu queria nesta oportunidade compartilhar com os irmãos algumas coisas interessantes sobre este episódio que nós acabamos de ler. E interessante que o primeiro ponto que eu quero chamar a atenção é o batizador sendo batizado. O batizador é batizado. Se você observar, João Batista, ele está pregando ali no Jordão, à margem do Jordão, e a pregação de João Batista era chamar as pessoas ao arrependimento. Ele veio para pregar o arrependimento, preparar o caminho para Jesus, e ele chamava as pessoas ao arrependimento. As pessoas então vinham a João e eram batizados por João. Eles estavam dizendo às multidões, João, para que a multidão se preparasse para a vinda do rei. E eles precisavam se arrepender dos seus pecados, eles precisavam confessar os seus pecados e precisavam ser batizados. Ele estava dizendo aos judeus que pensavam que tinham tudo planejado, mas não tinha, e que eles precisavam desse Redentor vindouro, eles precisavam de Jesus Cristo, e que eles precisavam preparar os seus corações para isto. Então João Batista, ele está ali pregando arrependimento, batizando as pessoas, e de repente o próprio rei Jesus entra em cena aqui no versículo 13. E então Jesus vem àquela humilde região da Galileia, e ele chega às margens do rio Jordão, onde João Batista estava pregando, chamando a multidão ao arrependimento, preparando as pessoas para a vinda do rei. Ele chega até João Batista e olha para João Batista e diz o seguinte:
me batize. Eu preciso ser batizado por você. E o batizador, sem dúvida, dá a ele aquele olhar, podemos assim, quase que vazio. E João vai dizer assim: como você vem a mim para me batizar a você? Eu é que preciso ser batizado por você, e você vem a mim me pedir batismo para me te batizar? Se você olhar um pouquinho antes, no versículo 11, João vai dizer assim, no versículo 11: eu os batizo com água para o arrependimento, mas depois de mim vem alguém mais poderoso do que eu, né? Tanto que eu não sou digno de lavar as suas sandálias. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. João já tinha dito isso antes. Ele estava dizendo para a multidão que Jesus era todo poderoso, que ele não era digno de desatar as sanelas dos seus pés, lavar as suas sanelas, que ele não era digno de fazer isso, e que Jesus é quem batizaria. E ele agora, Jesus está vindo a ele e pedindo para que ele o batizasse. Ele diz: não, Senhor, não, está errado, tem alguma coisa errada aqui. Tem alguma coisa errada aqui. Eu não posso batizar o Senhor, é o Senhor quem vai me batizar. E no versículo 11, no versículo 15, Jesus vai dizer para ele: João, preste atenção, é necessário que eu seja batizado. Eu preciso ser batizado por você. Aqui está o poderoso, aqui está o próprio Deus, não um homem qualquer. Jesus Cristo é o santo, ele que nunca pecou, submetendo-se ao batismo de arrependimento. Jesus não é apenas um líder para os judeus, para o país, ele é o próprio rei do mundo, ele é o maior dos maiores, ele é o rei dos reis, ele é o verdadeiro rei, ele é o início e o fim, o alfa e o ômega, aquele que estará no palco fazendo a chamada. Ele é Jesus. E não é de admirar que João tenha ficado chocado e dizer: de jeito nenhum, Senhor, eu não vou te batizar. Mas no versículo 15, Jesus diz para João: deixe assim por enquanto, convém que assim façamos para que cumpra toda a justiça. Jesus falou: não, João, eu preciso ser batizado por você, para que se cumpra a justiça, eu preciso fazer isso. E o texto diz que João concordou. Será que João entendeu naquele momento ali? Eu não posso afirmar que ele entendeu precisamente por que Jesus tinha que ser batizado por ele. Mas o texto diz que João concordou. E eu creio que naquele momento, a semelhança do momento em que Maria foi visitar a Isabel quando ela estava grávida, né? E o texto diz que quando Maria chegou na casa de Isabel, que era a mãe de João Batista, a Bíblia diz que o menino que estava no ventre da mamãe, que era João Batista, se estremeceu quando Maria chegou grávida de Jesus para visitar. João se alegrou e se estremeceu diante de Jesus quando ele estava no ventre da sua mãe. Eu tenho certeza que naquele momento João Batista também, ele se estremeceu quando ele estava diante do Deus Todo-Poderoso, de Jesus, o Filho de Deus, o Rei dos Reis, o Senhor, e agora ele tendo que batizá-lo. Mas talvez isto seja parte do ponto e que nós vamos ter que trabalhar nesta noite. Há um aspecto do cristianismo que as coisas às vezes é invertido, que às vezes a gente não entende. O pobre é rico, o rico é pobre. O cristianismo é muito maravilhoso. Por isso que Paulo diz que as coisas que foram consideradas desprezíveis, Deus considerou de valor. O evangelho tem muito disso.
Agora o Deus Todo-Poderoso está aqui se colocando na condição de pecador, passando pelo batismo. Aquele que é o batizador está aqui sendo batizado. Há algumas coisas no cristianismo que Deus faz que muitas vezes nós não compreendemos porque tem que ser. O Deus Todo-Poderoso tendo agora que ser mergulhado ou ser batizado ali no Jordão, na água suja do Jordão. E Jesus, ele vai ao batismo. O que isso significa? Por que Jesus vai ao batismo? E é interessante esse versículo 16 que diz: assim que Jesus foi batizado, quando ele está ali na água, que João Batista o batismo, nós não temos precisão se ele foi mergulhado, se ele foi aspersão, o fato é que ele estava no Jordão, e ao ser batizado, diz o texto que ele saiu da água, e naquele momento os céus se abriram, e ele viu o Espírito de Deus descendo como pomba e pousando sobre ele. E aqui está a palavra eis novamente, né? Nessa versão aí não está, mas e eis que uma pomba, na versão que eu li aqui, tem batizado, saiu da água, e eis que lhe abriram. Que seria que eis que abriram. Veja isso. Que cena maravilhosa. Eu fico pensando assim, como é que foi isso? Jesus sai de repente, uma voz dos céus e uma pomba descendo sobre Jesus, e a voz dizendo, imagine esta cena. Que visão maravilhosa. O Espírito Santo vem sobre uma pomba, como uma pomba, descendo sobre Jesus. Nós não temos certeza de quem viu. Jesus com certeza contemplou, porque lá em João capítulo 1 versículo 3, né, ele vai dizer que o batizador aqui, ele o viu, e o Espírito desce sobre ele. E no versículo 16 também diz que o Espírito repousa sobre ele. E há uma voz no versículo 17, né, que de novo, que dos céus a voz diz, este é o meu filho amado em quem me comprazo, em quem eu tenho prazer. Deus está dizendo, este é o meu filho amado em quem tenho prazer, em quem eu me comprazo, em quem eu tenho alegria. Jesus é a alegria do próprio Pai. Ele está aqui para fazer algo especial. Eu o enviei ao mundo para fazer algo especial. Eu tenho prazer neste meu filho. Então, nessa cena da gente ver o batizador sendo batizado, o segundo ponto que eu queria chamar é que nós devemos contemplar a beleza de Jesus Cristo aqui. O que está acontecendo aqui no batismo? Eu quero que nós voltemos agora a pensar sobre o que isso significa. O que significa Jesus ser batizado? Por que Jesus tinha que ser batizado? Por que ele se submeteu ao batismo de João Batista? Sendo ele o batizador, por que ele foi batizado? O que Jesus está querendo dizer para nós? A primeira coisa, quem ele é. Quem ele é. Nós aprendemos quem Jesus é aqui no batismo. Quando ele é batizado, aqui o texto diz que ele é ungido. Ele é o ungido de Deus, ele é o enviado de Deus. Quando o Espírito Santo vem e desce sobre ele ali, no momento do batismo, ele recebe a unção. E assim como os reis, os sacerdotes do Antigo Testamento, eles eram ungidos, eles eram separados para um propósito de Deus, como Davi foi. Jesus, ele é ungido, o Rei dos Reis, ele é ungido, o Messias, ele é ungido de Deus. Isso significa a palavra, quando o Espírito Santo desce sobre Jesus ali, e ele está sendo ungido, ele é o ungido de Deus. Ele é quem traria o seu novo reino, o reino dele, o reino, implantaria o reino aqui na terra, o reino que tinha dado errado por meio de Adão. Agora ele é o novo Adão que restaura e traz o reino de Deus até nós. Ele é o filho de Davi, que foi separado para reinar, da descendência de Davi, que foi separado para reinar. Mas também esse ato dele ser batizado traz para nós que ele é um servo,
que ele é o servo. Lá na linguagem de Isaías, no capítulo 42, onde o profeta diz o seguinte: eis que meu servo, a quem sustento, o meu escolhido, em quem minha alma se deleita, pus sobre ele o meu espírito, e lhe trará a justiça às nações. Por isso que quando Jesus fala para João, você precisa batizar para que se cumpra a justiça. E aqui no profeta Isaías profetizando há 700 anos atrás, fala que Deus, amando Jesus, faria justiça por meio de Jesus a todas as nações. Aquele que está sendo batizado um dia governará o mundo, mas para chegar lá ele servirá o mundo. Ele veio para morrer, para submeter ao plano de Deus da redenção. Jesus está aqui se submetendo humildemente ao batismo, e ele dará início ao seu ministério, para aquilo que ele veio fazer na terra, porque ele ali estava sendo ungido de Deus, o Messias, mas ali também demonstrava que ele era o servo. Ele precisava fazer a obra de Deus aqui na terra que ele veio realizar. Por isso que num determinado momento ele diz, né, eu não vim para ser servido, mas eu vim para servir. Ele diz: a minha vontade consiste em a minha comida consiste em fazer a vontade do Pai. Ele veio para servir. Então, quando ele vai ao batismo, ele está mostrando que ele é servo. Mas eles também, o batismo mostra para nós que ele é o Rei, o Deus. Além de ser servo, ele é o Filho. E já falamos lá em Mateus, como Israel é referido o Filho de Deus. Quando Jesus é referido ao Filho de Deus, Jesus é aquele que viria e obedeceria e faria todos os desejos do Pai. Ao contrário da nação de Israel, ao contrário dos homens que rebelaram, que não obedecem, Jesus, ele foi obediente até a morte. E ele é o Filho eterno de Deus. Ele é o Deus Filho. E agora o Filho está se submetendo ao batismo, e o Pai é derramado sobre ele, e derrama sobre ele a sua aprovação. Este é o meu Filho amado. O Espírito de Deus está agora ungindo-o para o ministério que ele vai realizar. Este é o Rei servo, este é o Filho de Deus que viveu em uma comunidade com o Pai e com o Espírito Santo. É a Trindade, é o Deus triuno trabalhando para a salvação da humanidade. Mas por quê? Nós vamos ver outra razão porque Jesus se submete ao batismo. Voltamos àquela pergunta intrigante do versículo 15, que o batismo é para cumprir toda a justiça. O que Jesus estava dizendo para João? Não, João, eu preciso batizar para cumprir toda a justiça. E é que maravilhoso isso para nós aqui, porque no batismo Jesus, ele se identifica conosco. Era necessário ele se batizar para se identificar conosco. Pessoas pecadoras como você e como eu, aquele que veio para salvar. Ele não foi pecador, ele nunca pecou, a Bíblia diz isso para nós. Mas ele entra na água assim como nós pecadores, para se identificar conosco, para cumprir a justiça de Deus na pessoa dele. E por isso que Paulo lá em 2 Coríntios capítulo 5 versículo 21, ele vai dizer: por nossa causa ele se fez pecador, assim que não conheceu o pecado, mas nele foi todo o nosso pecado, para que nós nos tornássemos justiça de Deus. Ele se tornou como nós, tornando-se um homem à nossa semelhança, identificando-se conosco. Era necessário que Jesus passasse para o batismo. Naquele momento, como eu disse, pode ser que João Batista não entendeu, mas agora a nós é revelado por que Jesus teve que batizar, para se identificar conosco. Ele se tornou como nós, para que nós pudéssemos nos tornar como ele. Ele se identifica conosco, e por meio do seu batismo nós somos aceitos pelo Pai. Eu amo muito o que Leon Morris, ele vai dizer. Ele diz assim:
Jesus poderia muito bem estar acima de João. Eu sou, não. Quando João falou, eu não sou digno nem desatar, Jesus poderia, não, é verdade, eu sou Deus, né? Jesus poderia muito bem estar acima de João, conclamando os pecadores: vocês precisam se arrepender, vocês são raça de víbora, porque eles são pecadores mesmo. Em vez disso, ele se coloca como os pecadores, afirmando sua solidariedade a eles, com eles, tornando-se como eles num processo da salvação que realizaria no devido tempo. O batismo de Jesus é uma maneira de mostrar que ele se identifica conosco. Segunda coisa, porque Jesus foi batizado? Para conquistar a nossa salvação. E aqui ele vai fazer isso quando ele foi obediente até a morte e morte de cruz. Aqui ele conquista para nós quando ele morreu na cruz do Calvário para perdoar os nossos pecados. O batismo retrata isso. Ele morreu por nós, ele deu a sua vida por nós. Quando Jesus morreu na cruz do Calvário, quem deveria estar ali seria você e eu, mas ele morreu a nossa morte, ele morreu para conquistar a nossa vitória. Isso é importante a gente saber. Há algo mais interessante acontecendo nesse episódio, onde nós ouvimos Deus falar e o Espírito Santo descendo como uma pomba. Está como lá em Gênesis, né? No princípio de todas as coisas, o Espírito do Senhor pairava sobre as águas, e o Senhor diz: haja isso, haja aquilo, e criou. É uma cena maravilhosa, né? Tim Keller ele vai fazer um comentário em relação a isso. Ele vai dizer como é maravilhoso. Lá no início da criação, Deus estava aqui também fazendo uma nova criação por meio de Jesus. Nós somos nova criatura, nós somos a nova criação, nós somos restaurados por meio de Jesus. Assim como o Espírito de Deus que parava sobre as águas lá na criação, e a voz do Senhor dizia: haja isso, haja aquilo. Agora o Espírito do Senhor pairando sobre Jesus, e o Pai dizendo: esse é meu Filho amado, em quem eu me comprazo. Ele vai atender, ele vai morrer na cruz do Calvário, ele vai cumprir o propósito de resgatar e recriar os homens, recriar a história dos homens. Como ele diz: haja luz, né? Jesus é a luz do mundo, é a luz do mundo. Por meio de Jesus há salvação. Isto é o que significa a razão por que Jesus foi batizado. Ele foi batizado para a nossa salvação. Ele foi batizado para se identificar conosco. E diante disto, eu quero ir para o último ponto da nossa mensagem. Qual é a resposta que nós vamos dar? Você responder com ousadia a esse amor. E a primeira coisa que nós podemos responder a esse ato é nos deleitarmos no próprio amor de Jesus. Deleitar no próprio amor de Jesus. Antes de nós começarmos a pensar no que Deus fez, novamente nós vamos voltar a algo ainda mais básico, que Ele é novamente. Pense no que está acontecendo aqui nesta passagem. A gente vê o Deus Trino se manifestando aqui, a voz de Deus, o Espírito Santo numa forma de pomba, e o Filho ali na água sendo batizado. O Deus Trino, a manifestação do Deus Trino, Pai, Filho e Espírito Santo. Nós vimos aqui a Trindade atuando, a afeição do Pai pelo seu Filho, quando o Pai diz: este é o meu Filho amado, em quem eu me comprazo. Isto é algo que está acontecendo aqui desde toda a eternidade. E é interessante que na famosa oração sacerdotal de Jesus, lá em João capítulo 17, nós vamos encontrar Jesus dizendo assim: pois que me amastes antes da fundação do mundo. Deus amou a Jesus antes da fundação do mundo. E por isso ele vai dizer, um pouquinho mais adiante, ele vai dizer: e eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade, a fim de que o mundo conheça que tu me enviaste e que os amastes a ele, assim como me amaste também. Aleluia. Deus, assim como Deus amou a Jesus, quando Deus olhou para Jesus batizado ali e diz: este é o meu Filho amado, Jesus está dizendo aqui que Deus olha, assim como o Senhor me ama, que o Senhor também ame a eles. O que está acontecendo aqui?
O amor que nós vemos derramado em Mateus capítulo 3, no batismo de Jesus. Jesus está orando para que nós sejamos também atingidos pelo amor, o mesmo amor que Deus tem para com o seu Filho amado, para com Jesus. Este amor também seja manifestado em nossa vida. Glória a Deus por isto, aleluia. Você entende essas palavras, meu irmão? Assim como o Senhor me amou, Pai, o Senhor também ama eles. Que o amor do Senhor alcance esses teus filhos. Agora pense em como esse Deus trino, esse Deus maravilhoso trabalhou para nos levar ao seu amor. O Pai, Ele planejou, desde toda a eternidade Ele planejou a salvação. Jesus Cristo agora, Ele voluntariamente, Ele se coloca para morrer na cruz do Calvário por nós. Ele começa aqui com o seu batismo, a obra da redenção para nossas vidas. O Espírito Santo agora aplicando em nossos corações, nos convencendo do pecado e nos levando para Jesus, para receber como o amor de Deus, na pessoa do Deus Trino, Pai, Filho e Espírito Santo, trabalhando na cooperação para a nossa salvação. Como nós somos amados. Nós devemos nos deleitar nessa passagem, como nós somos amados por Deus. Assim como Jesus é o Filho amado de Deus, todos aqueles que creem em Jesus também são amados. Qual é o resultado dessa nossa salvação? Presta atenção, Deus não é apenas um policial que vem e nos resgata de um perigo, e então Ele dirige você, depois que Ele te resgatou do perigo, Ele leva você para a sua casa, né? De volta, Ele vai para a delegacia, né? E nos manda para a nossa casa ali, continua a sua vida. Não, pelo contrário, Deus nos salvou e Ele nos leva para a sua casa. Ele não manda a gente ir embora para a nossa casa, Ele nos leva para a sua casa. Agora nós somos filhas e filhos de Deus. Por isso João vai dizer: mas a todos quanto recebeu, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aqueles que creem no seu nome. Quando nós recebemos Jesus como nosso Salvador, nós nos tornamos filhos de Deus. E esse amor que Deus tem para com o seu Filho Jesus Cristo, Ele tem para conosco, que foi exatamente isso que Jesus pediu na oração sacerdotal. Assim como o Senhor me ama, que o Senhor ame também os seus filhos. Eu gosto muito do que esse teólogo, ele vai dizer para nós. Ele diz assim, quando o Espírito Santo repousou sobre o Filho em seu batismo, Jesus ouviu o Pai declarar do céu: tu és o meu Filho a quem amo, eu estou satisfeito com você. Mas agora, o que o mesmo Espírito de filiação repousa sobre mim, isso é o teólogo falando, repousa sobre aqueles que crêem. As mesmas palavras que Deus falou para Jesus ali no batismo, essas palavras são para mim também. Nós somos sacerdotes, nós somos filhos, nós somos ungidos de Deus. E ele continua dizendo assim: como Jesus disse ao Pai em João 17, 23, assim como você me amou, você também ama a eles. Assim, quando o Filho me leva diante do Pai com o seu Espírito em mim, eu posso clamar com ousadia: Abba, Pai. Nós podemos ter comunhão, e agora nós podemos compartilhar livremente com o Altíssimo, com o nosso Pai, com o Filho, como grande irmão, e com o Espírito Santo. Olha que coisa maravilhosa o que esse teólogo está dizendo. É isso, exatamente isso que acontece quando nós recebemos Jesus Cristo como nosso Salvador. Nós temos comunhão, nós deleitamos, nós somos amados de Deus, nós somos preciosos de Deus. Deus tem interesse, nós não estamos aqui por acaso. Ele tem um plano, Ele tem um projeto, Ele voltará para nos buscar, nós iremos morar com Ele. Nada neste mundo pode nos separar do amor dEle. Nós desfrutamos do amor de Deus, nós somos introduzidos no amor de Deus através da nossa salvação. E é por isso que John Park, ele vai dizer assim: você resume toda a religião do Novo Testamento, se a descreve como conhecimento de Deus, como o santo pai de alguém. Se você quer julgar o quão bem uma pessoa entende o cristianismo, descubra o quanto ela dá ao pensamento de ser filho de Deus e ter Deus como seu pai.
se este não é o pensamento que o induze e controla a sua adoração, a sua oração e toda a sua visão de vida, isso significa que ela não entende o que é ser cristianismo. Ela não entende muito bem. Para entender o cristianismo, nós temos que entender exatamente isso que aconteceu aqui no batismo, quando o Pai disse a Jesus: tu és o meu filho amado. Nós temos que entender que por meio de Jesus Cristo, nós nos tornamos filhos de Deus. Olha que coisa maravilhosa, João vai dizer exatamente isso, ó. Vede que grande amor nos tem concedido o Pai. Veja que grande amor Deus tem nos concedido, que fôssemos chamados filhos de Deus, e nós o somos. Olha, João não tem dúvida, que grande amor Deus nos considerar como filhos, e nós somos. Por isso o mundo não nos conhece, porque o mundo, as pessoas aí são criaturas de Deus. Filhos só são aqueles que receberam Jesus Cristo como Salvador. Não se engane, quando as pessoas dizem todo mundo é filho de Deus, mentira. Só são filhos de Deus aqueles que compreendem a obra que Jesus veio fazer. Exatamente isso aqui: aqueles que recebem Jesus, aqueles que se submetem a Jesus Cristo como Salvador, esses se tornam filhos de Deus. Por isso o mundo não conhece os filhos de Deus, porque o mundo é criatura de Deus, e uma criatura rebelde, porque o homem que ainda não conhece a Jesus é rebelde, é inimigo de Deus. Mas aqueles que receberam Jesus Cristo como Salvador são filhos de Deus. Esta bênção que nós temos. Mas outra coisa que nós podemos fazer, além de nos deleitar no amor diante dessa cena do batismo, nós também podemos abraçar, sermos batizados, né? Nós podemos ser batizados. E aqui, se você já é batizado, amém, graças a Deus. Você já professou a sua fé, você já foi batizado. Mas nós precisamos ser batizados. E se você está aqui nesta noite e ainda não foi batizado, eu gostaria, em nome de Jesus, que você anelasse e desejasse por isso. É bom que nós saibamos que o batismo não salva, mas o batismo é exatamente o momento em que nós declaramos diante da comunidade, diante dos irmãos, que nós cremos em Jesus Cristo como nosso Salvador, porque é a profissão de fé que nós fazemos, a nossa declaração de confiança na obra de Jesus Cristo por nós, e então nós somos batizados. E nós precisamos de passar pelo batismo. E o batismo, ele vai, o que é o batismo para nós? É exatamente quando nós abraçamos a salvação, quando nós compreendemos que Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário por nós, que Jesus fez aquilo que eu não podia fazer, e eu me entrego completamente a Ele, eu entrego minha vida, eu entrego todo o meu ser, eu abraço a obra que Jesus veio fazer, como filho amado de Deus, para que eu me tornasse filho amado de Deus como Ele é, e eu recebo como meu Salvador, eu abraço. O batismo é exatamente esse momento, quando nós nos batizamos, nós estamos dizendo: Jesus, eu recebo, eu preciso. Você precisa batizar. Assim como ele foi lá e batizou, você também precisa batizar. Porque no momento em que você batiza, você abraça a salvação. O batismo, só derramar água na cabeça de uma pessoa, como é a aspersão do nosso batismo, ou por imersão, as igrejas que batizam por imersão, o batismo não salva ninguém, até que você declare Jesus como o seu Salvador. Porque o batismo é exatamente você abraçar a salvação em Cristo Jesus. Também o batismo é quando eu afirmo que eu quero ser um discípulo de Jesus. Eu quero me tornar um discípulo de Jesus, eu quero andar como Jesus andou, eu quero viver como Jesus viveu, eu quero obedecer os seus mandamentos, eu quero servi-lo na sua obra, eu quero ser um discípulo, eu quero fazer o que o meu mestre faz. O batismo também, quando eu me batismo, eu vou assumir esse compromisso de agora ser um discípulo de Jesus e fazer aquilo que ele mandou fazer. E assim também no batismo nós nos identificamos com Cristo. Assim como Cristo se identifica conosco no batismo, nós também nos identificamos. Se Cristo, ele pediu para ser batizado, para dar esse exemplo, e quando nós somos batizados, nós também nos identificamos com a obra de Cristo. Em seu batismo, Jesus novamente se identificou conosco, e ele está disposto a andar em nosso lugar, para que nós pudéssemos nos colocar nos seus braços.
E quando nós somos batizados, nós fazemos a mesma coisa. Nós nos colocamos nos braços de Jesus, nós entregamos nossa vida a Jesus, nós nos identificamos com Ele. Jesus, cuida da minha vida. Assim como Ele se identificou para morrer, para cuidar de nós, no batismo nós identificamos com Ele, porque nós entregamos nossa vida. Jesus, olha, eu preciso do Senhor, e eu recebo o batismo, eu me identifico com o Senhor. Eu quero que o Senhor conduza a minha vida, e que o Senhor dirija a minha vida. Eu quero encerrar com 2 pontos para a gente refletir. O primeiro ponto é para você que está aqui nesta noite, que ainda não foi batizado. Se você está aqui ainda, você não foi batizado numa igreja evangélica, numa igreja cristã evangélica, eu quero convidar você para fazer isso, meu irmão. Você precisa fazer isso. Você não pode negar o batismo. Se você deseja, me procure depois do culto, eu converso com você, vou te orientar como você proceder. Mas você precisa se identificar com Cristo no batismo. Identifique-se com Deus e com o seu povo. Abrace Jesus, aquilo que Ele veio fazer por você, morrer na cruz. Esta é a maneira que nosso Pai Celestial nos deu para responder a Ele, é o batismo. Todo aquele que crê pede o batismo. O eunuco, né, quando o Filipe pregou para ele, ele entendeu, ele diz: o que me impede de ser batizado? Está a água ali. Aí Filipe falou: que você se arrepende e crê em Jesus. Ele diz: agora. A mesma coisa aconteceu com o carcereiro lá em Atos. Então, se você ainda não é batizado, você quer, me procure depois do culto, que eu estou pronto para lhe orientar e lhe ajudar, para que você se identifique com Cristo no batismo. Para nós outros, tudo começa em Deus. Tudo começa em Deus. Ele é o autor da salvação. Ele planejou a salvação. E nós somos chamados a participarmos do amor dele. Ele nos criou pelo seu amor. Ele nos redimiu pelo seu amor. Tudo para que nós possamos voltar ao estado original, a fim de que nós possamos dar glória e viver em alegria, porque foi para isso que nós fomos feitos. Jesus veio para perdoar os nossos pecados, para nos restituir aquilo que Adão e Eva perderam no paraíso: a vida eterna, a intimidade com Deus, a comunhão com Deus, a vida preciosa com Deus. Ele é o nosso Rei, Ele é o Filho amado, o Rei dos reis, o servo, aquele que veio dar a sua vida, para que nós pudéssemos desenvolver essa intimidade com o Senhor. Você, meu irmão, ame Jesus acima de todas as coisas, sirva a Ele com todo o seu coração, com toda a sua alma, com todo o seu entendimento. Não deixe que nada ofusque o seu amor por Jesus. Vivamos com intensidade, porque Ele é o Rei, e um dia Ele voltará para buscar a sua igreja. Um dia nós subiremos com Ele e reinaremos para sempre. Ali não haverá mais corrupção, ali não haverá mais pecado, ali não haverá mais morte. E nós temos a alegria de que Ele está cuidando de nós enquanto nós estamos aqui neste mundo, às vezes enfrentando tantas coisas desagradáveis que nós enfrentamos, mas nós contamos com a presença dEle conosco, do seu Espírito, atuando e dizendo: você é o Filho amado do Pai. Assim como Jesus foi obediente, assim como Jesus cumpriu, Ele quer também que enquanto nós estejamos aqui na terra, nós também vivamos em obediência como Ele foi, nos identificando com Ele. E no dia que Ele voltar para buscar a sua igreja, nós subiremos e reinaremos com Ele para sempre. Amém? Que Deus nos abençoe e aplique em nossos corações a sua palavra.